Receita bruta da atividade rural explorada na pessoa física. O que você precisa dominar para entender na prática, que vai ajudar bastante você a compreender melhor a tributação do agronegócio. Neste vídeo aqui eu separei alguns pontos que podem auxiliar vocês a como entender como é que a questão da receita bruta impacta nas questões fiscais, nas questões tributárias de uma fazenda. E por que teoria e prática se distanciam tanto quando a gente vai pegar e vai abordar esse tema aqui que é tão importante para fazendas. Eu listei aqui 5 divisões de como é que nós podemos classificar as receitas tributáveis da fazenda, ainda que essas receitas, na prática, não estejam sendo tributadas. Isso aqui é uma perspectiva prática e tenham a certeza, não é só mais um vídeo sobre receita bruta que vocês já assistiram por aí. A primeira receita que nós temos e que eu classifico ela é a receita bruta declarada da fazenda. Essa é aquela receita bruta que nós vamos encontrar no imposto de renda. Separei um conceito para vocês. É constituída pelo montante de vendas dos produtos oriundos da atividade rural explorados pelo próprio produtor. Então, todas as receitas que a gente vai ter das vendas dos produtos que foram explorados pelo próprio produtor é a receita bruta. Em tese, receita bruta, essa é a que nós temos no imposto de renda e essa seria a realidade. O produtor comercializou, vendeu seus produtos ali agropecuários, que ele tem na sua atividade, e essa comercialização seria a receita bruta da atividade rural, que é a que está constante no imposto de renda. Mas a prática nos mostra outro caminho. Tenho atendido muitos produtores, filhos de produtores, contadores, que me demonstram o seguinte fenômeno. Prestem atenção, o produtor chega com seu imposto de renda e chega muitas vezes com uma planilha à parte, em que ele chega e diz, olha, a comercialização total da minha fazenda não bate com o que eu declarei. Ou seja, o produtor comercializou 2,5 milhões de reais de produtos explorados por si, agropecuários, mas declara só 1,5 milhão, ou seja, ele deixa de declarar aquele 1 milhão. Então nós encontramos uma segunda espécie de receita da fazenda, que é a receita faturada da fazenda. A receita faturada da fazenda é todas as receitas que nós vamos ter da comercialização dos produtos da atividade rural, em que foi emitido nota. Então o produtor ele comercializou o produto ali da sua fazenda, que ele explorou, e ele emitiu nota. Então é uma receita faturada. O que ela diferencia para a primeira receita que eu peguei e elenquei para vocês? É que a primeira é a receita declarada. Não necessariamente a receita faturada será igual à receita declarada. Por quê? Alguns produtores, para reduzir a sua carga tributária, porque quanto menor for a receita declarada, menos despesas eu vou ter que alcançar se eu estiver no lucro real e menor vai ser a minha base de cálculo se eu estiver no lucro presumido. Então, em muitos casos, e num risco total, alguns produtores comercializam, mas declaram um valor menor. Então, nós temos duas receitas aqui que são diferentes. Nós temos a receita declarada, a receita bruta declarada, que é aquela constante no imposto de renda, e a receita bruta faturada, que é toda aquela receita em que foi emitido nota. E aqui eu estou falando nota de receitas comercializadas de produtos explorados pelo próprio produtor. Por que nós temos que dominar isso aqui? Porque as soluções e oportunidades que nós vamos apresentar são diferentes. E isso aqui que eu estou trazendo para vocês, depois eu vou elencar ainda mais 3 tipos de receita, nos mostram que a gente tem que prestar atenção não só no que está no imposto de renda, mas aquilo também que não está no imposto de renda. Por isso que o grande desafio de todos que trabalham no segmento no tributário do agronegócio é saber fazer as perguntas certas. Chegou uma declaração do imposto de renda para ti, tu não pode pegar e aceitar ela como se fosse assim uma prova inequívoca, que fosse um espelho efetivamente de tudo que o produtor comercializou. Qual é a pergunta que tem que ser feita para todos aí que estão assistindo esse vídeo? No teu imposto de renda, todas as tuas vendas que tu emitiu nota, que foram faturadas, estão declaradas? Façam essa pergunta. Nem sempre terá. Porque a gente sempre coloca aqui, caso o produtor ele opte por pegar e todas as receitas que ele faturou, ele declare elas, muitas vezes nós não temos um problema ali em relação às despesas, que é o que eu vou abordar no vídeo posterior para vocês.
Quando muitas vezes não se mexe nas questões das despesas, alguns produtores mexem na questão da receita. O ponto é que a gente tem um perigo muito grande, porque efetivamente a receita tem como fazer um cruzamento daquilo que foi comercializado e não está batendo efetivamente com o que foi declarado. Então, se teve, por exemplo, uma comercialização maior do que aquilo que foi declarado. E ali nós passamos a ter um passivo oculto, pelo menos para a receita, mas que não é oculto para o produtor e para o seu contador, que nós temos que ter um cuidado e expor isso no produtor. Porque nós estamos ali tapando o sol com a peneira, lembrando que em cima desse valor que não foi recolhido, pode vir uma autuação aí, em caso seja pego, em que o produtor vai ter que pagar uma multa muito grande, juros e correção monetária. Mas ainda nós temos um terceiro tipo de receita que você não vai encontrar em nenhum livro de tributário do agronegócio, que são as receitas rurais faturadas de terceiros. Vamos trazer um exemplo aqui. Quem pega e edita, faz os nossos vídeos aqui da Exagro, é o Robert, que ele é de Chapada. Vamos pensar que ele é um produtor e ele simplesmente pegou e chegou e disse assim: Rodrigo, tem como tu pegar e emitir uma nota para mim com produtos da minha fazenda? Ou seja, o produtor, ele pega um produto de um terceiro e fatura como se eu fosse. Mais ou menos assim, ele empresta, como a gente falava antigamente, o bloco para faturar a produção de terceiro. Então ele pegou lá, teve uma produção de 100 mil sacas, mas ele pegou e faturou também, colocou como se ele tivesse sido explorado na própria fazenda dele, lá uma comercialização do Robert, que a gente está trazendo aqui um caso concreto. Por que isso muitas vezes acaba acontecendo? Porque daqui a pouco vai que o Robert está comprando uma área desse produtor, está pagando em saco de soja, não quer pegar e faturar no seu CPF e fatura ali no CPF do comprador daquela área ou do vendedor. O que importa é, nós temos um terceiro tipo de receita que é faturado em nome do produtor daquela fazenda, naquele CPF, mas não foi de receita explorada por aquela fazenda. O ponto é, muitas vezes, esse terceiro tipo de receita, que prestem bastante atenção, é uma receita faturada, mas que não é decorrente da exploração da atividade direta pelo produtor, ela não é incluída na declaração do imposto de renda da fazenda. Então a fazenda ela teve uma produção, vamos colocar, 100 mil sacas de soja, mas pegou e emitiu uma nota e prestou o bloco para pegar e faturar mais 10 mil sacas. Pode ser arroba de boi, o que for. O ponto é, muitas vezes não se coloca isso, mas para fins fiscais, no momento em que a pessoa pegou e emitiu uma nota, como se produção sua fosse, seria como uma receita bruta total que nós temos da atividade rural. E aqui nós temos um risco muito grande. Além de não ser declarada muitas vezes essa receita faturada, ela é uma receita explorada por um terceiro. E o conceito que nós temos como receita bruta da atividade rural, como a gente pegou e trouxe aqui no primeiro ponto, é todo aquele montante de vendas de produtos oriundos das atividades rurais explorados pelo próprio produtor. E aqui quando a gente pega e está fazendo a nota para outra, a gente está pegando de outro produtor. Isso também acontece com alguns produtores que têm um problema aí com a sua inscrição estadual. E aí o outro pega, vai lá e empresta o seu bloco, mas isso é um risco muito grande que nós temos que tomar cuidado. Depois nós temos ainda um quarto ponto, que são as receitas totais da fazenda. Eu digo as receitas totais da fazenda são aquelas receitas em que nós temos as faturadas e as não faturadas. Aqui eu coloco umas receitas totais diretas da fazenda, ou seja, são todas aquelas receitas que decorrem dali, que surgem da fazenda, no exercício que a gente vai ter de um ano, que elas foram faturadas ou não. Como a gente sempre está numa batalha, o produtor, para querer reduzir o quanto ele vai pagar de imposto, muitas vezes ele pega e não declara uma parte das receitas, mas ele não emite nota em cima daquelas receitas. Então vamos pegar um produtor aí que teve uma produção de 100 mil sacas de soja, ele pega e declara 70 mil sacas e ele pega aquele restante, aquelas 30 mil sacas, e utiliza para fazer uma permuta, para comprar uma área rural, para pegar e fazer uma aquisição. O ponto é, ele não emite nota. Então a gente tem uma quarta receita aqui, que são as receitas totais da fazenda, que tiveram uma circulação, tá? Não necessariamente numa comercialização, que nós vamos ter a emissão de uma fatura, de uma nota fiscal, mas elas pegaram e geraram riqueza, elas tiveram um fato gerador, por se assim dizer, mas elas simplesmente foram pegadas e segregadas para diminuir a base de cálculo. Então um produtor, seja qual for a receita que ele tem, ele pega e declara uma receita menor, mas aquela diferença entre a receita real e a receita menor que ele está declarando não é faturada. Então nós temos as receitas
totais da fazenda, que compreendem aquelas faturadas, ou seja, que foi emitido nota na comercialização, e aquela parte das receitas em que não foi faturado, mas ele pegou e utilizou uma parte da sua produção para pegar e fazer algum negócio. Sempre visando aqui pegar e conseguir organizar as questões tributárias. Por que isso aqui tudo é muito importante que a gente domine? Porque a partir do domínio desse conhecimento a gente sabe qual é o remédio adequado que nós temos que aplicar para aquela fazenda. Então a gente tem que dominar, tem que entender isso aqui. E tem um quinto ponto ainda, essa aqui eu digo, raríssimas pessoas pegam e têm esse conhecimento, que são as receitas geradas pela fazenda. Que são aquelas receitas em que nós vamos ter as faturadas, as receitas não faturadas, que é aquela que o produtor ele utilizou para fazer uma permuta ou um negócio, mas ele teve circulação, mas aquela receita que foi gerada, ou seja, ele pegou e teve lá, sei lá, vamos pegar um produtor maior, ele produziu 200 mil sacas de soja, e ele simplesmente, ele só pegou e declarou 100 mil sacas no imposto de renda e o valor correspondente, fez mais um negócio lá com 50 mil sacas e simplesmente ele sobrou 50 mil sacas para ele e ele não comercializou e nem fez uma permuta, porque senão ele ia aumentar muito a base declarável. Aqui eu vejo que é um dos pontos mais graves que nós temos, que são aqueles produtores que estão gerando uma receita global muito grande, mas não estão comercializando aquela receita, porque não é por uma questão de melhor preço, porque a gente está hoje no Brasil vivendo, esse vídeo aqui está sendo gravado em agosto de 2020, um boom nas commodities agrícolas. Saca da soja está lá em cima, a arroba do boi está lá em cima, saca do milho está lá em cima. Então, se ele não está comercializando nesse momento, não é por uma opção, depois vai melhorar o preço, e sim porque ele não tem uma engrenagem tributária de alta performance que permita ele aproveitar excelentes oportunidades de comercialização. E aqui, quando a gente vai enfrentar esse quinto tipo de receita, nós temos que ter em perspectiva que, novamente, além de pegar e analisar aquilo que está constante no imposto de renda, saber fazer uma pergunta específica quando nós estivermos perante as receitas geradas, as receitas globais geradas pela fazenda. Por exemplo, no ano de 2019, teve alguma safra que ficou estocada e o senhor não comercializou, a senhora, se a gente falando com a produtora, por que a gente tem que perguntar isso? Porque aquilo que o produtor não comercializa não é estoque, que nem fica encalhado em loja. O produtor ele não estoca soja. Se ele não está vendendo, não é porque neste momento ele está aguardando um preço melhor, e sim por uma questão tributária. Eu tenho casos de produtores que eu já acompanhei que tinham 2 safras estocadas e não comercializavam, porque se eles comercializassem, eles iam ter uma receita muito grande e, por sua vez, aí, um tributo que bateria muito forte em cima. Então, entender que não só aquilo que está dentro do imposto de renda, mas aquilo que está fora é de suma importância. Até hoje, sempre eu vi as pessoas falarem na questão das receitas brutas da atividade rural como aquelas receitas decorrentes da venda, da comercialização dos produtos agropecuários explorados de forma direta pelo produtor. Só que as receitas, como eu estou mostrando nesse vídeo para vocês, são muito maiores do que esse simples conceito. Por isso que os métodos tradicionais que a gente vai ter ali para a resolução das questões tributárias não são os mesmos quando a gente vai pegar e trabalhar com o produtor, porque a realidade é diferente. Então, quando a gente pega um produtor, por exemplo, que ele declara um valor X, mas ele pega e fatura um valor maior, nós temos um contexto e temos que aplicar um remédio diferente. Quando nós temos um produtor, por exemplo, que está faturando, além das suas vendas de produtos agropecuários explorados de forma direta, mas também o de produtos terceiros, nós temos um outro contexto. Quando nós temos um produtor que está pegando e segregando parte da sua receita, não está emitindo fatura delas, mas está utilizando para uma permuta, nós temos outro contexto. Inclusive, quando nós vamos falar aqui na questão da gestão de riscos tributários da fazenda, a gente tem que entender muito bem o que está acontecendo. Porque uma coisa é um produtor que ele está declarando um valor X e ele está pegando e faturando um valor a maior, e a outra coisa é um produtor que está declarando um valor X e ele está comercializando, ele está faturando o mesmo valor e ele está só pegando e sem emitir fatura, correndo por fora, uma espécie, digamos, de um caixa 2 com produtos em que ele não quer emitir fatura. Os riscos tributários são diferentes. Então, entender o que é cada um destes pontos nos auxilia em qual a solução que nós temos que apresentar para organizar a questão tributária da fazenda, qual é o risco que aquele produtor está correndo, porque em uns casos é menor, em outros casos é maior,
E um terceiro ponto aqui, quando a gente entende essa questão aqui, nós estamos dando soluções e oportunidades para o produtor que muitas vezes está deixando de aproveitar aqui É inimaginável, as pessoas não tinham esse contexto, por exemplo, que uma saca da soja está com esse valor, que a arroba do boi ia subir, está perdendo uma oportunidade gigantesca. Então a questão tributária aqui, e esse que eu estou batendo bastante nós da Exagro, não é só mais aquele pessoal que faz o meu imposto e não é só aquele advogado que vem para tomar o meu dinheiro, mas aquela pessoa que vem para dar uma solução e para pegar e colocar dinheiro dentro da fazenda. É mais lucratividade para o produtor. Espero que esse vídeo tenha contribuído com vocês. Ele é um vídeo muito prático. Assistam ele quantas vezes forem. Se vocês tiverem mais alguma contribuição, algum ponto bacana para agregar aqui nesse vídeo, que na região e na cidade de vocês é diferente, comentem aqui no vídeo embaixo. Quem não assina o nosso canal ainda, assine o nosso canal aqui do YouTube e compartilhe com quem fizer sentido esse vídeo também, porque essa é a nossa missão, compartilhar conhecimento aí de alta qualidade para todos os profissionais que trabalham na defesa do Brasil que produz.